Tenho ouvido, senhor presidente, ao longo desses dias aqui, um debate profundo sobre a questão da reforma política, sobre a questão das eleições. E penso que tem duas coisas que nós, políticos, não suportamos mais. A primeira é eleição de 2 em 2 anos. E a segunda é o modelo de financiamento das eleições. Um modelo que faz com que os empresários e os políticos virem bandidos, sendo ou não. Então, é preciso que nós encontremos uma saída para esse processo que faça com que a democracia se fortaleça e a participação daquele que é o soberano no processo, o povo, possa nos dirigir a um rumo em que o país espera que nós, aqui no Senado e na Câmara Federal, no Congresso Nacional, possamos encontrar. Eu tenho observado que nós temos muitas convergências naquilo que precisa ser feito. O que nós não temos convergência é como fazer. Nós temos tido muita convergência de que é insuportável esse modelo de financiamento, que está cansativo, esgotante e até anti-país as eleições acontecendo de 2 em 2 anos. Mas divergimos, se acertamos no diagnóstico, divergimos no remédio para poder superar esse processo infeccioso contaminado pelo câncer da corrupção. Nesse ponto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu estou de acordo que nós precisamos fazer um pacto com o país para encontrar a mudança da regulamentação das eleições, do processo de execução das eleições e do processo de financiamento das eleições. Por isso, eu gostaria de propor a avaliação dos nobres pares desta Casa, além do fim da reeleição, que eu concordo, a unificação das eleições em eleições gerais, a extensão dos mandatos para 6 anos, financiamento público e privado de campanha, mas com a distribuição dos recursos sendo feita de forma impessoal, que denominamos financiamento democrático das eleições. A limitação da contratação dos cabos eleitorais, que é a compra institucionalizada do voto, regulamentada aqui no Congresso Nacional. Isso, se vamos unificar as eleições, se vamos estender os mandatos a 6 anos, isso vai exigir, então, que a gente faça algumas outras mudanças importantes. Essa mudança também se daria na oportunidade de acabarmos com essas eleições intercaladas de 2 em 2 anos, que não contribui com os eleitos no processo de gestão, que não contribui com o país, porque em ano de eleição limita a capacidade de gerir os municípios, o Estado e o país em função do impedimento legal, da celebração de convênios, da liberação de recursos. Isso é muito ruim. Dessa forma, senhor presidente, eu proponho, como já disse, o fim da reeleição dos mandatos eletivos e que eles passem para 6 anos. A unificação do processo eleitoral como forma de reduzir os custos financeiros da organização das eleições a cada 2 anos, como ocorre no sistema atual. A unificação do processo eleitoral permitirá ainda um período de tempo contínuo, sem turbulências políticas, aos escolhidos nas eleições. Esse intervalo de 6 anos entre as 2 eleições poderia ser aproveitado pela Justiça Eleitoral para a elaboração de campanha
que exponha ao cidadão brasileiro a importância e a relevância do processo político e das eleições. Penso que cabe à Justiça Eleitoral fazer com que o eleitor entenda que ele é sujeito determinante no processo das eleições e que ele pare de ser objeto da compra, pare de ser objeto da troca de favor, pare de ser objeto de intervenção no processo eleitoral sem a ação dele como sujeito e sim como objeto. É muito triste a gente ver que as pesquisas apontam que 1 ano depois da eleição, o cidadão não sabe mais em quem votou para deputado federal, não sabe mais em quem votou para deputado estadual. Por que ele não sabe? Porque ele consta numa lista que o cabo eleitoral vende para os candidatos para ele poder votar. Aí ele vai lá, pega o modelinho e vota, sem saber o nome, sem saber em que proposta está votando. Então isso é muito ruim para o país. Nos termos da proposta que apresento, a primeira eleição geral brasileira ocorrerá em 2018, em que serão disputados os cargos de presidentes, governadores, deputados federais e deputados estaduais, prefeitos e vereadores, e a renovação de 2/3 dos senadores. Para viabilizar essas eleições gerais, propõe a prorrogação por 2 anos do mandato dos prefeitos e vereadores eleitos em 2002 e dos senadores eleitos em 2014. Dessa forma, em 2018 ficarão fora apenas os 27 senadores eleitos em 2014. Todos os outros cargos serão disputados no mesmo pleito eleitoral. Outro ponto que muito se discute sobre a reforma política é a questão do financiamento de campanha. Há aqui aqueles que defendem o financiamento público puro. Há também aqueles que defendem o financiamento público e privado das campanhas eleitorais. Entre este segundo grupo, a maioria tende a apoiar a vedação do financiamento de campanha por pessoas jurídicas. Ouvi aqui a argumentação de alguns senadores que alertam para o fato de que, aprovado o financiamento público exclusivo, o financiamento das campanhas eleitorais no Brasil passaria a ser custeado pelo dinheiro dos impostos pagos pelos brasileiros e brasileiras, e que o custo das campanhas, dado o atual sistema eleitoral, é muito excessivo. Penso, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, a democracia não é cara. Qualquer custo que tivermos que pagar é importante, porque a democracia é fundamental para a consolidação de uma nação, de um país. Penso também que é nestas propostas que apresento que permite a gente baratear o custo das campanhas, por redução do número de eleições, que vai, por outro lado, também permitir, senhor presidente, uma renovação importante dos eleitos. Porque uma vez que eu não posso mais candidatar para prefeito, para acumular para deputado estadual, eu vou estar abrindo a vaga para o prefeito, vou estar abrindo a vaga para o vereador, me candidatando a deputado federal ou a deputado estadual. Isso, por si só, vai fazer uma renovação significativa nos eleitos. Por outro lado, presidente, também penso que nós vamos acabar, senador Flecha Ribeiro, com aquele nefasto cidadão que opera a venda das listas, porque ele ganha dinheiro no ano da eleição para viver o ano seguinte. E aí, quando passou o ano seguinte, tem eleição de novo, lá está ele ganhando dinheiro, que no fundo, embora pareça ser financiamento privado, é financiamento público, dados os acontecimentos que observamos no Brasil. Esse cidadão, numa eleição de 6 em 6 anos, vai ter que procurar o que fazer e parar de viver às custas dos candidatos e dos partidos políticos. Nesse sentido, senhor presidente, gostaria de apresentar para o debate essas proposições que aqui estou indicando.
No caso do financiamento público e privado que proponho, eu proponho que não exista contribuição de empresas privadas, de empresas e nem de cidadão, pessoa física, para os candidatos e para os partidos diretamente. Que fosse, e do meu ponto de vista deve ser criado uma espécie de um financiamento que a coalizão formada pela OAB, a CNBB e outras entidades chama de financiamento democrático das eleições. Esse financiamento democrático pode ser custeado pelos recursos públicos, pode ser custeado pela contribuição da pessoa física e pode ser custeado pela contribuição da pessoa jurídica, porque ele vai ser administrado nos moldes que é administrado o fundo partidário, que tem dado prova nesse país que funciona e que tem um sistema de controle rigoroso e, em sendo um fundo único para todos os partidos, facilita a fiscalização. No caso das eleições... Excelência, uma parte, por favor. Por gentileza, senador Hélio José. Queria cumprimentar Vossa Excelência pela proposta avançada que apresenta, a proposta ousada, e dizer que realmente precisamos repensar esse modo eleitoral brasileiro, que da forma que está de fato muito complicado, com eleição em cima de eleição, quando a pessoa já começa a pensar em governar, lá vai outra eleição. Então, é necessário que a gente realmente discuta e faça ver essa coincidência eleitoral. Acho que essa proposta que Vossa Excelência está apresentando de prorrogação dos mandatos e fazer coincidir todo mundo com 6 anos é uma proposta bastante razoável. Acho que vale a pena todas as lideranças, todos os partidos, pensar bem a respeito desta questão, né? É importante também a gente acabar com a farra das ditas legendas de aluguel. Eu não pude ouvir todo o discurso de Vossa Excelência, mas acredito, senhor presidente, que a gente precisa, de fato, ver uma cláusula de barreira, porque não dá para toda hora um partido ficar sendo como fosse legenda de aluguel mesmo, para alguns partidos que realmente têm demonstrado ao longo do tempo ter uma representação, de fato, dos vários estados. Com relação à questão do financiamento, eu quero crer que seria muito conveniente e importante que tivesse as duas opções, com um teto definido, aonde quem quer o financiamento público de campanha pudesse se planejar para isso, e quem quer o financiamento totalmente privado de campanha tivesse que publicar na internet, devidamente aberto, os contribuidores dessa campanha, para que todo o povo brasileiro conhecesse quem estaria financiando esta campanha de quem optar pelo financiamento privado exclusivo. Então, seria financiamento exclusivo público ou privado exclusivo, conforme a opção do candidato registrado, né? E acredito também que a gente precisa, então, coincidência das eleições, prorrogação dos mandatos, para isso, financiamento público ou exclusivo de campanha, e a gente definir um voto misto entre lista e proporcionalidade, ok? Muito obrigado, Excelência. Eu que agradeço, senador Hélio. Senhor presidente, senhores senadores, na minha proposta, senador Hélio José, eu estou propondo que a gente constitua um fundo de financiamento das eleições exclusivamente gerenciado pela Justiça Eleitoral. Isso com contribuição pública e privada. Vedada a contribuição da empresa ou do cidadão diretamente para o candidato ou para o partido. No entanto, nos moldes em que está no fundo partidário, seria permitido o cidadão contribuir, pessoa física, contribuir para o partido, né, para o custeamento da construção, da organização dos partidos. Porém, esse recurso não poderia ser utilizado nas eleições. O recurso para financiar a eleição seria desse fundo democrático, em que cada cidadão brasileiro interessado no avanço do país, na defesa da democracia, seja ele pessoa física ou privada, doaria para esse fundo, que seria administrado
de forma impessoal para todos os candidatos, para todos os partidos, dentro do que prevê, por exemplo, a regra do fundo partidário. Penso também que nós precisamos de um termo de referência para os programas de rádio e TV. Penso que não pode aquele que tem mais dinheiro, que consegue dourar melhor a pílula, senador Davi Alcolumbre, convencer o eleitor que a proposta dele é melhor porque ele faz mais bonito, ele coloca mais adereço. Então é preciso que tenha um termo de referência que o candidato, mesmo tendo menos dinheiro, ele possa, o partido possa apresentar o candidato em igualdade de condições para que o eleitor paute pela qualidade da proposta, paute pela história do candidato e não pela beleza apresentada pelo rádio ou pela TV. Penso então, senhores senadores e senhoras senadoras, que buscar a militância espontânea para financiar a construção dos partidos é importante. A contribuição da pessoa física para os partidos é importante, mas não no processo eleitoral. Quero terminar reforçando essa questão da padronização do termo de referência para conduzir o processo de divulgação. E quero atribuir à Justiça Eleitoral a obrigação de fazer algumas coisas. Primeira, inscritos os candidatos dos partidos, que a Justiça Eleitoral prepare um caderninho e mande para a casa do eleitor lá com o resumo de quem que é o candidato. Penso que o eleitor tem que assumir para si a obrigação de procurar escolher o melhor gerente para sua fazenda, e não o contrário, que o candidato vai procurar o eleitor, oferece vantagens para o eleitor votar nele. Ele precisa procurar o melhor gestor para o país, para o Estado, para o município, os melhores legisladores. Ele tem que ter essa obrigação para com o país. E aí entra a obrigação do TRE, dos TREs, da Justiça Eleitoral em geral, que é fazer, durante os anos que não tem eleição, com que o eleitor seja chamado a atenção para acompanhar o que está fazendo aqueles que ele elegeu, que seja chamado a atenção para discutir os problemas do país e, nos anos de eleição, seja chamado a atenção para votar da forma correta, sem a sedução da propina e da compra de voto. Em resumo, senhor presidente, proponho o fim da reeleição, a unificação das eleições, a extensão dos mandatos para 6 anos, financiamento público e privado de campanha, mas com a distribuição dos recursos feita de forma impessoal, a limitação da contratação dos cabos eleitorais e a padronização dos programas de TV, de televisão e rádio a serem veiculados. Assim, penso que estaremos contribuindo para o país. Estaremos fazendo uma reforma mais profunda e economizando e democratizando mais o processo. Senador Donizete. Por gentileza, senador Davi Alcolumbre, meu presidente lá da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Obrigado pela referência. Primeiro, agradecer a Vossa Excelência, que tem sido um participante ativo do trabalho da nossa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. Agradecer a participação de Vossa Excelência na nossa comissão, ativamente, e entrar no mérito agora da proposta de Vossa Excelência. Eu tive a felicidade ainda há pouco de assinar a proposta que Vossa Excelência coloca hoje na tribuna do Senado Federal, no sentido de buscar um caminho para essa reforma política que é falada há muitos anos, que a sociedade brasileira cobra que este Congresso, esse Senado Federal, a Câmara dos Deputados, possa dar uma resposta rápida em uma questão que se arrasta há anos. Eu conversava ainda há pouco com o senador Hélio e dizia que Vossa Excelência tem a coragem de apresentar uma proposta que vai de encontro aos interesses da sociedade, que vai, com certeza,
colocar de forma clara e definitiva todas as questões no que tange o financiamento de campanha, na questão da coincidência de eleição, que é muito debatido hoje, o custo de uma campanha eleitoral a cada 2 anos, o custo que os TREs, os tribunais, o TSE, a Justiça Eleitoral tem a cada 2 anos para realizar eleições num país do tamanho do Brasil, um país com dimensões continentais, com mais de 5.570 municípios. Portanto, Vossa Excelência traz alguns temas na proposta que Vossa Excelência apresenta a esta casa e que com certeza merece de reflexão, sim. E uma reflexão profunda que tem sido feita há alguns anos e agora, especificamente falando do momento, uma reflexão rápida desta casa. Então, a sociedade nos cobra isso e a gente tem que rapidamente construir essa resposta que vai de encontro aos interesses da sociedade e interesse de toda a população brasileira. Então, portanto, eu parabenizo Vossa Excelência pela coragem e pelo desprendimento de defender temas muitas das vezes espinhosos, mas cada um tem a sua reforma política ideal. É inacreditável se você reunir 3 senadores e 10 deputados, cada um tem a sua reforma política. O que a gente tem que entender é que a gente tem que construir um consenso. A gente tem que fazer a reforma política para dar uma resposta. Então, com base nas propostas que Vossa Excelência apresenta, nessa emenda constitucional, Vossa Excelência traz alguns dos principais temas, 5 ou 6 temas, onde a gente pode, dentro desse consenso, e nós já demos a resposta no dia de ontem, quando nós votamos aqui em segundo turno e encaminhamos para a Câmara dos Deputados, o fim da coligação na eleição proporcional. Então, já demos um grande passo, mas a discussão do fim da reeleição, da coincidência de eleição, do financiamento público ou privado ou misto das campanhas eleitorais. Agora, o que a gente não pode fazer, senador, e eu queria frisar muito bem isso aqui, é criminalizar a doação lícita em eleições eleitorais. A gente não pode ir por esse caminho de condenar pessoas que, dentro da legislação brasileira, pessoas que, cumprindo o que a lei determina, hoje possam ser penalizados e criminalizados porque doaram para uma campanha de um vereador, ou de um prefeito, ou de um governador, ou de um senador, ou de um presidente da República. A gente não pode fazer o que uma pessoa fez certa e transformar na sociedade com aquilo como se tivesse feito uma coisa errada. Não podemos criminalizar as pessoas que agiram dentro da legislação, mas temos que ter claramente uma definição se o financiamento será exclusivamente privado, se será exclusivamente público ou se será misto. E assim daremos uma resposta clara à sociedade brasileira. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Davi Alcolumbre, pela contribuição que o senhor traz aqui ao meu pronunciamento. Eu gostaria de registrar, presidente Romano, senador Garibaldi, a justiça eleitoral no país ela faz muito com pouco. O número de servidores e os recursos que a justiça eleitoral tem para executar os processos eleitorais no país é pouco frente à grandiosidade da tarefa e à competência que a Justiça Eleitoral tem realizado as eleições em nosso país, que serve de modelo. Então, eu quero aqui registrar o meu respeito, a minha admiração pelos operadores das eleições no país, desde os servidores até os magistrados, porque têm feito isso com segurança, com pouca gente trabalhando e pouco recurso. Então, penso que nós precisamos, nessas mudanças que nós temos que fazer, que o país clama, pensar em aparelhar ainda melhor a justiça eleitoral para que ela possa operar não só o processo eleitoral do institucional, das eleições para os cargos no legislativo e no executivo, mas que ela se aparelhe mais, se apessoe mais para poder estar consultando o povo, porque o povo brasileiro é que tem que ser soberano do processo, que tem que ser determinante em tudo que vai acontecer no país. E se aparelharmos bem a justiça eleitoral, nós não teremos problema para fazer plebiscito, não teremos problema para fazer consulta popular, e isso eu considero que é muito importante para a nossa democracia. Por fim, quero ressaltar o papel que tem
jogado nesse processo a coalizão formada pela CNBB, pela OAB e diversas outras entidades. Eu comungo com a ideia do fundo, do financiamento democrático da eleição, divirjo da contribuição da pessoa física para a eleição. Eu comungo da ideia da eleição legislativa, o legislativo em 2 turnos, e no primeiro se vota na sigla, no partido, para conquistar o espaço, e no segundo o eleitor decide quem da lista do partido ele quer ver eleito. Comungo com isso e outros pontos que tem lá. Mas quero terminar agradecendo a oportunidade de estar aqui e dizer para o povo brasileiro que certamente assiste a TV Senado, quero registrar essa semana, senador Eumano, eu estive reunido com os dirigentes de 27 municípios em 2 encontros macro-regionais que nós fizemos lá no Tocantins. E a notícia que eles trazem é que eles estão nos assistindo, eles estão nos acompanhando. Então é importante que nós aqui no Senado estejamos sempre colocando as nossas posições, que o povo brasileiro está atento a tudo que está acontecendo. Quem engana, quem pensa que o povo não acompanha e quem pensa que o povo não precisa, que o povo não sabe o que tem que ser feito. Ele sabe o que tem que ser feito, mas o povo não tem os instrumentos, porque o instrumento, na medida que nós constituímos esse aparelho chamado Estado, para gerir as relações, foi atribuído aos gestores que o povo elege a cada 4 anos aqui no nosso país. Então, meu muito obrigado e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui e espero poder contribuir com o debate de uma reforma política profunda, moralizadora e educadora da sociedade brasileira. Obrigado.